Bem-vindos. Paulo, super obrigada por ter vindo. E eu que agradeço, Carol, é um prazer imenso para mim. Um prazer estar aqui com você e esse convite da Escola Vilma Rovesi de Cozinha. Para a gente é uma honra participar dessa live com você. Vai ser muito legal, né? Então eu agradeço a confiança, a entrega e a confiança da Fazenda da Toca, da escola nas nossas mãos aqui para a gente falar um pouquinho de ovo. Eu conversei bastante com o Paulo. Eu dou uma aula de ovos aqui na escola já tem alguns anos, muitos anos. E é uma aula muito gostosa porque a gente acha, Paulo, na culinária, as pessoas dizem, ah não, eu só sei fazer um ovo frito. Não tem essa, como é que fala, essa expressão? Exatamente. Pois é, essa expressão tá errada. Até porque o ovo é tão versátil, dá para fazer tantas receitas, né? Não só isso, como se você sabe fazer um ovo frito, vou te dar um diploma já, porque é difícil. O ovo, na verdade, como o Paulo disse, ele é muito versátil, ele é muito importante na cozinha. Primeiro para a nossa alimentação, para a nossa nutrição, ele é fundamental, e também na cozinha. Eu não consigo imaginar, eu sou confeiteira, Paulo, você imagina como é que eu vou viver sem ovo? Sem ovo, não vivo, não dá. Então o ovo ele é muito importante para a gente. Mas as pessoas subestimam, acham que não, não, vou fazer um ovo frito, vou fazer um omelete, simplesmente não. O ovo ele tem, como tudo na cozinha, uma técnica específica. Então o ovo, ele é uma proteína, ele deve ser tratado como proteína e a gente vai hoje, então, entender tudo isso. E o que é legal de comentar em cima da sua fala é que o ovo hoje ele é considerado o segundo alimento mais rico da natureza, né? Atrás só do leite materno. Olha, então, olha lá. Porque era um produto que antigamente era visto como vilão da história da alimentação saudável, e depois as pesquisas foram progredindo e avançando, e hoje se comprovou que é um alimento super rico e nutritivo, tá muito parte da dieta saudável hoje, né? Maravilhoso, gente, tem que comer ovo todo dia. É verdade, o ovo passou por altos e baixos nessa vida, né, Paulo? Coitado do ovo. Eu quero saber que dia. Vamos falar que o chocolate é o terceiro, pode ser depois. Aí eu vou ficar feliz também. Espero ansiosamente. Né? Então o ovo é muito importante. Aí a gente vai fazer aqui um bate-bola. Eu preparei para o Paulo umas perguntas, porque sempre que a gente vai falar de ovo, a gente vai falar, obviamente, das características do ovo, né? Então, por que a casca é marrom ou é branca? O que faz o ovo ter duas gemas? Enfim, tem várias perguntas que são sempre feitas para mim. E eu não sou especialista. Especialista aqui hoje é o Paulo. Então, eu vou fazer a aluna agora e eu vou fazer umas perguntas. A gente vai falar um pouquinho sobre ovo fora da panela e depois eu vou, dentro da panela eu resolvo. Pode deixar comigo, tá? Não vou te colocar para cozinhar. Não vai me colocar nessa fria. Eu prometo. E quem gosta e está interessado como a gente, vale a pena dar um bom passeio aí pelo YouTube da Fazenda da Toca para vocês entenderem melhor. Tem muitos vídeos lindos, muitas coisas que a gente consegue aprender ali acompanhando os conteúdos que a Toca já tem. Mas de forma mais direta, assim, a gente escuta agora falar muito o ovo orgânico e o ovo caipira, né? Então a primeira pergunta sempre é essa: existe uma diferença, né? Exato. Porque nós aqui somos orgânicos e caipiras, tá certo? É legal falar disso porque, na verdade, gera muita confusão esses conceitos, né, na cabeça dos consumidores. Então, às vezes a gente ouve que ovo caipira é por causa da casca ser mais vermelha, às vezes é por causa da linhagem da ave. Na verdade, não é nada disso. A diferença entre os sistemas de produção é basicamente relacionada ao manejo. Então, quando a gente tem um ovo orgânico, como é o caso da Fazenda da Toca, existe uma legislação específica para isso, uma normativa. E o ovo orgânico, essa legislação, ela tem dois eixos centrais. Uma delas se refere à alimentação das aves. Então, para você ter um ovo orgânico, você também precisa ter uma alimentação orgânica das aves, então, desde o início da vida delas. Tudo que a galinha come é orgânico. É orgânico. Então, é exclusivamente vegetal e orgânico também, porque não pode ter nenhum tipo de transgênico. E aí, enfim, esse tipo de produto ele é muito interessante porque ele estimula muito a produção orgânica e regenerativa, né? Então, quando a gente fala que é um ovo orgânico, ele para virar para ele chegar no seu prato, ele passou por toda uma cadeia produtiva bastante longa, então passando por soja orgânica, por milho orgânico, por trigo. Então tem toda essa cadeia agropecuária que é muito estimulada e muito favorecida quando a gente consome um ovo orgânico, né? Então a gente está fazendo muito bem para o meio ambiente. Isso é muito legal. Então quando a gente escolhe um ovo orgânico, não é só o ovo, é tudo que vem
por trás que é também orgânico. Isso faz com que tenha que aumentar a produção orgânica e isso só é melhor pra gente. A galinha, então, é vegetariana? A galinha é vegetariana. Na verdade, a galinha não é vegetariana. Então, a galinha é onívora. Ela não come minhoca? Ela come também. Na verdade, assim, a alimentação das aves, ela é basicamente a ração que a gente oferece para ela. Então, na ração tem tudo que elas precisam. E é orgânica? Falando, é orgânica, é uma ração orgânica. E além da ração, como elas são aves livres de gaiola, né, elas têm espaço à vontade para ciscar, elas ficam nos piquetes, que são áreas abertas, áreas verdes para elas, com muita vegetação, muitas árvores. Então elas têm muito esse hábito também de ciscar, né, de pastejar. Então elas têm muito uma alimentação natural, além da ração que é fornecida para elas. Também se alimentam no espaço aberto, no espaço natural. Ah, então se pintar uma minhoca, pode comer uma minhoca? Pode. Aí é bom. E aí isso tem a ver com o caipira, tô certa? Na verdade é o seguinte, esses modelos de produção, eles são como se fosse uma escada, em termos até de bem-estar animal, né? Então quando a gente tem o orgânico, a gente pode dizer que é o degrau mais alto da escada, quando a gente está promovendo a melhor qualidade de vida para os animais. Quando a gente tem um sistema caipira, já tem uma série de benefícios para as aves, por exemplo, elas poderem estarem soltas durante o dia nos terreiros, ali nos piquetes. E quando você tem uma galinha que na verdade, essa é a maior parte, aí realmente é um sistema de confinamento, né? Tá. Então, que elas ficam em gaiola. Que não é bom. O que a gente procura fazer justamente o contrário. Tomam sol? O sol tem a ver? Tomam sol, elas passam o dia. Então, na verdade, a rotina delas é muito curiosa, né? Logo pela manhã, geralmente as aves elas começam a botar ovo. Gente, a gente está agora conhecendo a rotina da galinha, o dia a dia da galinha. Eu quero aprender, vai. Tá bom. Vamos lá, a galinha acordou lá na fazenda, o que ela faz? Ela acorda super cedo e, na verdade, as galinhas começam a botar ovo, geralmente pelas 4h30, 5 da manhã. Ah, é de manhã. É, relógio biológico delas. Aí elas começam a botar nesse horário de madrugada e vão botando até umas 10h30. Geralmente, 90% dos ovos de um aviário, a postura é até mais ou menos 10h30, 11 horas. Olha lá. Aí depois disso, os portões são abertos, e é uma cena muito legal de assistir, porque elas já sabem o horário que os portões vão ser abertos. Porque até então elas estão num lugar... Estão no galpão. Num galpão. É um local... Abrigado, então protegido, né? Elas ficam protegidas durante a noite. É engraçado porque quando começa a entardecer, vai escurecendo, elas próprias instintivamente elas voltam para os galpões. Aí elas passam a noite nesses galpões. E aí, de manhã, 10h30, 11 horas, depois que elas já botaram os ovos, elas são soltas e elas ficam o tempo inteiro soltas nos pastos, nos piquetes, né? Então, geralmente, tem uma legislação, uma normativa que exige que elas precisam ficar soltas pelo menos 6 horas por dia, mas no nosso caso elas acabam ficando soltas mais tempo. Elas passam realmente o dia todo soltas e elas voltam realmente quando elas querem para o galpão. Que legal, que legal. É uma rotina muito tranquila, muito sem estresse, né? Porque quando a gente fala de bem-estar animal, que é o pilar ali da produção da Fazenda da Toca, é como você maneja os animais, como você trata deles para eles ficarem livres de estresse e à vontade também para expressar os comportamentos naturais. Que legal. A galinha é um bicho muito curioso, porque quando a gente vai estudar a origem dela, elas vêm do Sudeste Asiático, né, tem até alguns santuários até hoje, ali na Tailândia, por exemplo, e elas são animais de subbosque, né, elas gostam mesmo de árvore, elas gostam de sombra. Então o que a gente oferece para elas é um tipo de ambiente mais próximo possível do habitat natural delas. Que massa. Então elas têm, os piquetes são muito enriquecidos com árvores, elas passam o dia ali em meio às sombras e podendo, enfim, se beneficiar dessa alimentação natural que eu falei no começo, e ter todo esse espaço de lazer mesmo para elas durante o dia. E aí, então, só para recapitular, porque eu tô amando, gente, aprender a rotina das galinhas. Para ser considerado caipira, ela tem que morar nesse ambiente livre, tomar sol, andar livremente e ciscar. É isso? Exato, Sendo isso, ela já é caipira. Sendo isso, ela já é caipira, sei lá. Aí, tendo alimentação orgânica e todo esse manejo de bem-estar, vira orgânico e caipira.
Bom, então, basicamente, é uma normativa bastante complexa, tem uma série de termos, de cláusulas ali, mas basicamente para a galinha caipira, né, é o sistema de manejo, como eu estava falando no começo, que diferencia. Tá. Então, a ave caipira, ela é criada num sistema caipira, significa que ela tem espaço, ela tem piquetes para poder passar o dia. Mas não necessariamente se alimenta de não, na verdade, alimentos ela não precisa, orgânicos. No sistema caipira não é necessário, não é exigido que ela se alimente de ingredientes orgânicos. Tá. Então o ideal é que a gente tenha o melhor dos dois mundos, que é o bem-estar da galinha e a alimentação melhor, que é melhor para o bem-estar, obviamente, e também vem isso tudo para nós, né? E aí, toda a maneira como a gente trata as galinhas e todo o programa alimentar delas reflete diretamente no ovo, né? Exato. Então, no final, a gente está se alimentando de um produto, de um alimento mais saudável. Muito melhor, muito melhor. É muito melhor você se alimentar de um produto que você sabe que considerou o bem-estar animal, né? Você sabe que vem de uma cadeia produtiva ética e responsável com os animais. Um ovo por galinha por dia ou mais? É um média, só, né? Em média é isso. A gente fala que geralmente os nossos aviários têm em torno de 85% de índice de postura, que é um termo um pouco técnico, mas eu vou explicar, que é, enfim, ao longo de todo ano, ou de todo o ciclo produtivo das aves, todas as que estão ali, de todas as aves, 85% delas estão botando ovo naquele dia. Que legal. Essa é a média. Aí varia, né? Tem dias que algumas aves elas botam, tem dias que não. Aí elas se alternam. Também tem uma coisa interessante aqui, que a gente vê, além dos ovos caipiras orgânicos da Fazenda da Toca, que a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho melhor, tem os ovos enriquecidos. Isso sempre foi uma dúvida que eu tinha. Como é que se dá a adição desses componentes, né? Esse enriquecimento? Como é que ele acontece? Esses são os ovos fortificados, então a gente tem o processo de enriquecimento é todo natural, Carol. Então a gente tem, no caso do ômega 3, por exemplo, o ingrediente que a gente usa na ração das aves são algas marinhas, a farinha de alga. Que legal. Então isso é adicionado na ração das aves. No caso do selênio, o selênio é um mineral que ele é adicionado no núcleo da ração, onde ficam ali os minerais, vitaminas e minerais. Então o selênio e a vitamina E são adicionados, e também o ômega é sempre adicionado na ração das aves. Então elas absorvem uma parte para o próprio metabolismo delas e outra parte é transferida para os ovos. Muito bem, então é através, não tem nada que ninguém injeta nada no ovo, que já me foi perguntado. Quanto tempo vive uma galinha, nos foi perguntado? Na verdade, geralmente o ciclo produtivo são cerca de 90 semanas, mais ou menos 2 anos. 2 anos. E essa galinha, agora eu vou fazer uma pergunta, a galinha que tá velhinha, a gente pode comer, né? Na verdade, essa é uma pergunta muito boa, porque existe uma determinação do próprio Ministério da Agricultura, do MAPA, que exige todas as aves poedeiras em fim de ciclo produtivo, elas devem ser encaminhadas para abatedouros credenciados. Aí é por uma razão mesmo sanitária, para você evitar riscos epidêmicos, riscos sanitários no país. E aí é delícia, gente, porque aí é a galinha caipira, que aí a gente cozinha bastante, vai ficar gostoso. Outra pergunta, então, a gente conversou antes, muitas perguntas que os alunos me fazem nas aulas são as perguntas que eu quero passar agora. Então, uma das coisas que está aqui e que é importante é tamanho de ovo. Tamanho jumbo, cadê o jumbo? O jumbo está aqui, vou mostrar aqui que eu acho melhor. Olha que loucura, gente. É ovo, um jumbo, como é que é? Um padrão. Grande. E esse ovo menor, eles são galinhas jovens. A galinha mais jovem vai produzir um ovo menor. Né? E tá tudo bem, é tudo a mesma característica. Nós, na gastronomia, a gente precisa ter um padrão de ovo, por quê? Eu vou fazer um pão de ló maravilhoso. Na minha receita, eu uso 5 ovos, mas se por acaso você só tivesse trazido para mim os ovinhos das jovens, eu iria ter que usar 7. Perfeito. Então, pra gente na cozinha, é importante essa classificação, né? Então aqui a gente trabalha com 3 tamanhos. Isso é super importante. E a cor da casca, Paulo? A cor da casca também é um ponto importante porque também muitas pessoas confundem. A cor da casca ela reflete a plumagem das aves. Então vai muito da linhagem. Raça. A raça. Na Fazenda da Toca a gente tem a linhagem que é utilizada lá, chama-se Lohmann Brown, que é uma galinha vermelha, muito bonita. E ela, por ter essa coloração da plumagem, isso reflete também nos ovos.
Todos os ovos da Toca são da mesma cor. Sim. Porque no sítio tem ovo até azul, né? Tem. Tem ovo de várias cores. Então, quem tem sítio, galinha perto e tal, a gente vai ver. E outra coisa interessante é que eu comento isso muito nas aulas, as pessoas às vezes compram um ovo vermelho, chama, né, vermelho com a casca vermelha, mais caro do que o ovo branco, porque o mercado joga um truque, que é a tal história. Ah, não, esse aqui, ó, vermelho é melhor, é caipira. Não tem nada a ver, gente. O bom você vai ver do lado de fora, na caixa, quem produz, né? E ter segurança do que você está comprando. A cor da casca não tem nada a ver, tem a ver só com a raça da galinha, certo? Exatamente. Isso é legal de dizer, essa diferença entre orgânico e caipira, nada tem a ver com a casca. É realmente o sistema de manejo, como eu estava falando no princípio. Viu? Não vamos comprar gato por lebre aqui. Outra coisa, 2 gemas. Eu adoro quando vem 2 gemas, porque aí eu faço mais quindim, assim, que eu adoro. O que quer dizer um ovo com 2 gemas? O ovo com 2 gemas, na verdade, ele é mais comum nos ovos tipo jumbo, que são os ovos ali maiores, que já tem o tamanho, quase o tamanho máximo. Então ali, pela própria formação, é natural da formação dos ovos jumbo, ter eventualmente 2 gemas na formação. Não é sempre, mas quando você vai encontrar mais 2 gemas nos ovos jumbo. Seriam pintinhos gêmeos? Não, porque na verdade eles não são fecundados. Mas se fossem? Talvez. Olha só, gente, essa pergunta ninguém sabe. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente sempre fala com essa brincadeira que é o milho orgânico que vem primeiro. Boa. Porque é dali que vem um ovo orgânico. Maravilhoso. Quanto tempo dura um ovo, Paulo? Assim, a gente compra o ovo. Hoje, por legislação, ovo por ovo tem que estar com esse carimbinho aqui, né? Provavelmente isso passa numa esteira, né? E é um carimbo, não é uma coisa que a pessoa carimba, tá, gente? É um jato de tinta. Exatamente. Né? É uma tinta alimentícia, ela passa exatamente como você falou, é um jato que faz essa datação. Então aí você vê a procedência do ovo, se é orgânico, no nosso caso, e também a data de validade, porque o consumidor tem muito o hábito de, às vezes, leva a caixa para casa, depois do supermercado, tira e coloca na geladeira e depois perde a referência da validade. Isso eu não sabia. Tem que estar escrito aqui, olha o óculos, que é orgânico. Aqui está escrito que é orgânico, tá? Orgânico, e ele tá, a validade dele seria 5 de setembro. Mas, antigamente, gente, há pouco, eu lembro, não sei você, mas eu lembro quando começou essa história de, porque há uns anos atrás, muitos, né, também, não tinha data de validade nas coisas. O que determina? Quanto tempo, mais ou menos, então, dura um ovo? São 30 dias, que é a data de validade dos ovos. Então, geralmente, o processo é assim, a galinha bota os ovos, eles já são recolhidos dos aviários no mesmo dia, né? E aí depois eles são levados para uma sala de ovos, que se chama, que é uma sala, enfim, onde se faz toda a classificação, toda a higienização dos ovos. Eles passam por esse processo de higienização e aí eles são embalados sempre com uma data de validade de 30 dias. Tá, e sempre a partir do dia que botou. Sempre a partir do dia que botou. Agora, botar o ovo na geladeira. Ovo não precisa morar na geladeira, certo? Não precisa. Mas colocar o ovo na geladeira dá mais vida para ele? Dá, de fato dá. Mas na verdade a nossa recomendação é sempre seguir essa data de validade especificada na embalagem nos ovos de 30 dias, não passar disso. Ele aí como produtor. Ela tem ali calcário, né? Eu uso muito. Agora em casa, esses meses aí, cheguei a consumir 100 ovos numa semana. Uma casa grande, uma pessoa boleira e tal, e as plantas estão agradecendo. Maravilha. Vamos ver se a gente esqueceu o que as galinhas comem, a gente já falou. O processo de produção de ovo orgânico a gente já entendeu que é maravilhoso. Então vem o alimento orgânico, vai lá, as galinhas têm essa liberdade de comer, elas têm tanto a ração quanto elas podem ciscar e comer o que elas quiserem. Elas passam o dia felizes, a gente brincava que eram ovos de galinhas felizes, né? De galinhas soltas e enfim, isso com certeza faz toda a diferença. Eu acho que a gente falou de tudo aqui. Tá ótimo. Congelamento de ovo. Você tem alguma informação técnica sobre congelamento de ovo? Prefiro passar essa bola para você. O ovo inteiro, assim, não pode pôr no freezer. Proibido, tá? Você vai quebrar o ovo, separar a clara e a gema e vai congelar separadamente, muito bem fechado, muito bem vedado, tá? 2 meses de durabilidade no freezer. E aí um conselho de cozinheiro é o seguinte: toda vez que você separar, você deve escrever por fora quantos você está congelando. Não faça, como eu já fiz, não faça.
vezes você vai fazer um quindim, 12 ovos, 12 gemas. Aí você congela todas aquelas claras juntas, isso não é bom. Porque quando você precisar descongelar, raramente você vai usar 12 claras. Então, eu sempre agora congelo em porções pequenas, um saquinho a vácuo, por exemplo, 4 gemas, 4 claras. De 3 em 3 ou de 4 em 4, porque assim, quando eu precisar utilizar, eu vou saber o que tem ali. Porque também já me aconteceu de eu congelar um tantão. Se a gente não tiver uma balança em casa, você nunca mais vai saber quantas claras tinham ali. Então é importante anotar isso. E entender que as claras, principalmente, para culinária, elas não vão bater em neve tão lindas, não vão bater tão bem quanto de um ovo fresco, né? Que aí é isso. Voltando para a questão da validade, para comer o ovo, tudo bem, mas para cozinhar o ovo e para ter as características do ovo, tem coisa que um ovo mais velho, ou que passou eventualmente da validade, não vai performar tão bem. Muito obrigada. Agora você...